gente vai começar com o primer para olhos da Urban Decay. Esse é uma amostra grátis que eu recebi do site da Sephora. E eu vou usar o tradicional, que é aquele primeiro que foi feito. Boto uma quantidadezinha razoável no dedo e espalho nas duas pálpebras. Só na parte da pálpebra móvel, não vou tanto até em cima. E não tem problema em deixar pegar aqui embaixo, que a gente também vai colocar a sombra aí, certo? Então dá aquela lambuzadinha e depois organiza a bagunça. Com a sombra preta da MAC, eu vou passar por cima agora, só na pálpebra móvel, com um pincel de sombra mais fofinho, aquele mais achatado, mais fofinho. Não precisa ser na pálpebra toda, tá? A gente vai passar e deixando um espaço no côncavo, que é onde a gente vai fazer um esfumado com marrom. Vai fazer uma melequeira, porque a sombra preta sempre faz, mas não tem problema, depois a gente arruma. Com a sombra marrom, a gente vai fazer uma profundidade nesse côncavo. O pincel que a gente vai usar é esse redondinho, que é melhor para esfumar. Tira o excesso e você vai dar uma misturada na sombra azul com a sombra preta. Não vai ficar perfeito, é totalmente normal que isso aconteça, certo? Mas é pra gente criar um efeito de profundidade sem parecer que a gente levou um murro no olho. Esfuma bastante, a mesma coisa do outro lado. Vocês vão notar que aqui perto do comecinho do olho não tem sombra, mas ok. Vocês vão ver que ao longo do vídeo a gente vai organizar tudo isso. O ideal é criar essas camadas. Agora com a paleta da NYX, que eu sempre mostro aqui pra vocês, a gente vai pegar um marrom mais escuro, esse aqui do canto, e vai fazer um pouco mais escuro do que esse marrom que a gente já passou antes, o esfumado, certo? O ideal é fazer com marrom porque ele dá um efeito mais natural. O preto realmente é mais difícil de você fazer esse degradê. Então a gente deixa a parte escura realmente para a pálpebra e o marrom deixa no côncavo. Espalha bastante. E não coloca mais produto no pincel. Vai usando o que já está no pincel e vai espalhando, espalhando, esfumando tudo que tiver que esfumar. Com o lápis preto, eu vou passar na pálpebra. Não sobe muito, pelo amor de Deus. E de preferência um lápis macio. Você vai usar na pálpebra porque ele vai fixar de novo a sombra escura. A gente vai usar o lápis preto como um primer. Quanto mais macio e mais fácil de espalhar com batidinhas, com um pincel de cerdas mais durinhas, pode ser de cerda sintética, a gente vai fazendo batidinhas, dando uma espalhada. Esse lápis que eu usei, ele é muito bom para outras coisas, mas para isso ele seca muito rápido, então ele não é o ideal, é o da Toque de Natureza. Mas deu certo. Sempre que puder usar um lápis mais macio para essa técnica, que espalhe com maior facilidade. Vocês vão ver que eu tenho um pouco de dificuldade em espalhar, mas que no final das contas deu certo. Vai ser o nosso primer para a gente depositar de novo a sombra preta em cima para que ela fique bem pigmentada. Então, a mesma sombra da MAC, eu vou usar aquele mesmo pincel do início e dar leve batidinhas onde eu passei o lápis preto, para ele grudar essa sombra, certo? Como vocês podem ver, a parte da pálpebra fica bem mais marcada. Não precisa ir até o final, porque depois a gente vai usar um pincel menor para poder fazer o cantinho, ó, como agora. Pega um pincelzinho menor e você pode fazer o puxadinho, se for do estilo que você gostar. Na maquiagem que eu fiz primeiro, eu fiz puxadinho. Então, como a moça que viu a foto pediu, eu vou reproduzir da mesma forma. Faz o cantinho com esse lápis. A sombra vai ficar meio grosseira, mas aí depois, com o mesmo pincel de esfumar, você vai dando um jeitinho para fazer o efeito ficar mais natural, mais discreto. Não ficar aquela marca muito forte. Não precisa passar nada no pincel, certo? Passou a sombra que está no olho, você usa o pincel só para dar uma esfumada. Vamos corrigir agora a sobrancelha, porque é uma parte muito importante. A gente pensa que não, mas faz uma grande diferença. Todos os meus vídeos vocês sempre veem que eu tô corrigindo. Eu sou meio neurótica com sobrancelhas. Mesma coisa do outro lado.
E com lápis branco abaixo da sobrancelha, a gente vai dar uma iluminada que ela sempre ajuda no efeito de arquear a sobrancelha. Arquear, que eu digo, é de abrir, levantar o olhar. Com o pincel de sobrancelha, a gente dá aquela penteadinha dos dois lados. Pode usar também aquele rímel incolor, dá certo. E com o outro lado da escovinha, a gente pode esfregar para que fique mais claro ou usar o dedo também, o que for a preferência de vocês. Não se preocupem se bater um pouco na sombra marrom, porque você pode pegar depois o pincel que você já vinha esfumando e dar de novo uma arrumadinha. Certo? Ó, como eu vou fazer agora. Com a sombra clarinha, de preferência bege ou perolada, a gente vai botar ou iluminador, a gente vai passar com um pincel menorzinho abaixo da sobrancelha, por cima do lápis branco. E novamente com o pincel marrom, ajeitar qualquer defeitinho da tinta marrom, da sombra marrom, que ficou. Agora, aquele delineado bem puxado. Como eu disse, na foto original eu fiz um gatinho mais comprido, na foto que a menina pediu para fazer o tutorial. E aqui eu vou fazer da mesma forma, mas quem preferir faz até onde terminar o olho, porque a gente vai colocar o cílio postiço no final. Mas foi exatamente assim que eu fiz no dia da foto. Bem puxadinho. A mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai pegar o lápis preto e passar na marca d'água, tanto na marca d'água quanto por fora e acima dos cílios inferiores. Ele vai servir para o mesmo efeito que a gente usou na pálpebra, para segurar a sombra preta, porque se você bota só o lápis ou só a sombra, com pouco tempo ela começa a grudar e ficar parecendo olheira, certo? Então a gente bota os dois juntos para segurar. Não é primeiro a sombra, é primeiro o lápis e a sombra por cima. Com a sombra você faz o acabamento mais perfeitinho. Perto do olho você vai dando uma afinadinha e procura misturar um pouco também o lápis para que ele fique mais esfumado, não fique aquela coisa tão concentrada. Agora o rímel bem rápido, várias camadas, como a gente faz, tanto em cima quanto embaixo, e é isso. Depois de colocar o cílio e o batom nude, esse é o resultado da nossa maquiagem pretinha.